Eu desejo que a graça e a paz que excede todo entendimento repouse na tua vida, no teu coração, na tua casa, na tua família, agora em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais uma campanha, onde nós vamos aprender a destruir fortalezas. Fortalezas na nossa mente, fortalezas que nos rodeiam. E é por isso que eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos interceder ao Pai, na expectativa de que Ele fale conosco essa noite, na expectativa de que a palavra dEle venha trazer e produzir um efeito em nossas vidas. A palavra de Deus é tão poderosa, a palavra mesmo diz que a palavra é viva e ela é eficaz. Que essa palavra, em nome de Jesus, eu creio no poder dessa palavra, ela possa estar na tua vida, produzindo o que Deus preparou nessa noite, trazendo as sementes necessárias, fazendo com que essas sementes elas possam germinar a 30, 60 ou até 100 vezes mais. Em nome de Jesus, que não te falte a palavra de Deus nos momentos mais difíceis da tua vida. Vamos orar ao Senhor, fecha os seus olhos. Pai, nós estamos na tua presença, porque o teu Filho Jesus, que nos amou tanto, que entregou a sua vida por nós, nos fez acesso a ti. O Senhor Jesus disse um dia aos discípulos que ninguém vai ao Pai a não ser por ti. Jesus, tu és a ponte, tu és o caminho que nos leva ao Pai. É por isso que nós estamos na tua presença. E nós sabemos, em nome de Jesus, que nada pode atrapalhar o agir de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor venha me ungir nesse momento com a capacitação de poder comunicar a tua palavra. Senhor, a tua palavra não volta vazia. Por isso, em nome de Jesus, nessa hora, com base na tua palavra, eu quero destruir toda a fortaleza do diabo que tenta impedir a tua palavra de repousar nos corações e vidas que estão nos ouvindo agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha fazer o teu querer, fazer a tua vontade, independente das minhas limitações, mas em nome de Jesus também independente das limitações daqueles que nos ouvem, mas que o teu Espírito possa trazer a revelação da tua palavra em nossa mente, em nossos corações, para que em nome de Jesus, Senhor, tudo possa acontecer de acordo com a tua vontade. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor venha libertar vidas, curar vidas, transformar vidas nessa noite. Eu oro, Pai, certos de que a tua palavra causará o efeito que ela deve causar, certo de que a tua palavra não voltará vazia, e certo de que o Senhor tem coisas novas para nós essa noite. Por isso nós abrimos o nosso coração para receber, abrimos a nossa mente e deixamos a nossa mente cativa na tua palavra, para que nada venha roubar o que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, Espírito Santo, esteja à vontade, esteja no meio de nós, agindo aqui, agindo na casa de cada um, em nome de Jesus, eu te peço, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Eu queria te convidar a abrir a sua palavra ou ler comigo o livro de 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 3 ao 5, eu quero ler na versão revista atualizada. O livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando nossos sofismas
e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, quando nós falamos de fortaleza, nós lembramos que na antiguidade, toda cidade de qualquer tamanho ou de qualquer qualidade dispunha de uma muralha e fortificação, dispunha de torres de vigias e portões que eram fortificados. Tudo isso a fim de dar proteção contra possíveis ataques que eram inevitáveis da parte do inimigo, que vinham para destruir, roubar, matar uma cidade ou um país. Nós vemos no livro de Josué, quando os espiões de Israel, eles estiveram na terra de Canaã e eles observaram aquela terra, eles prestam um relatório, e em seu relatório falava que os cananeus, que a cidade dos cananeus era pesadamente fortificada, e ela era cercada por grandes muralhas, mas isso não impediu Israel de tomar essa cidade, a cidade da promessa. E uma vez que as cidades cananeias foram conquistadas pelo povo de Israel, elas foram cuidadosamente reparadas e refortificadas. Ou seja, novas fortalezas foram construídas, porque uma guerra nunca se põe a fim com outra guerra. Então eles ficavam na expectativa de que talvez eles poderiam ser novamente atacados. Por isso eles reforçaram com novos muros, com novas fortalezas. A arqueologia, irmãos, ela tem descoberto que naquela época existia muralhas com aproximadamente 4,5 metros até 6 metros de espessura. Imagine um muro de 6 metros de espessura. E com frequência, as grandes cidades, elas tinham muralhas dentro de próprias muralhas. Eram muralhas que se construíam dentro de outras muralhas. Ou seja, para que dificultasse o ataque do inimigo. Muitas daquelas muralhas eram pedras sólidas. Além disso, eram cavados fossos em torno daquelas muralhas. Algumas vezes aqueles fossos cheios de água para dificultar mais ainda o ataque do inimigo, para que elas não fossem derrubadas. Algumas torres, elas eram construídas nas esquinas das muralhas, permitindo que os defensores da cidade, eles pudessem antecipar os ataques vindo de fora. Essas torres eram colocadas num lugar mais alto, para que os defensores, os guardas, os guardiões da cidade pudessem ver o inimigo vindo de longe. E eles antecipavam o ataque do inimigo. As fortificações, elas eram edificadas sobre as muralhas e também por dentro delas. E tudo isso a fim de ajudar na defesa. Já os portões, eles sempre foram pontos de fraqueza. E até os dias de hoje nós vemos que os ladrões, eles observam os hábitos de uma família. Eles observam o hábito do dia a dia da família que mora naquela casa. E quando ele vê que não tem ninguém na casa, que não tem ninguém vigiando, ou que as portas ficaram abertas, eles atacam. E não era diferente da antiguidade, quando nós lemos as histórias na Bíblia. Acontecia da mesma forma. A maioria das cidades, ela contava com mais de um portão. E esses portões, eles precisavam ser fortalecidos, para que ninguém pudesse passar por eles.
Eles precisavam ser fortalecidos, eles precisavam ser guardados por homens armados. E os portões, eles geralmente eram feitos naquela época de folhas, de 2 folhas, onde ele era recoberto com bronze. Para quê? Para que o fogo não queimasse as portas. Então, quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, como nós lemos aqui no versículo 10 de 2 Coríntios, ele diz que as nossas armas não são poderosas, ou melhor, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em guerra, para destruir fortalezas. Ele está fazendo uma comparação aqui nesse contexto, pelo ato histórico que eles viviam. Ele está dizendo que o povo de Deus sempre está em guerra, para conquistar o reino de Deus, para avançar o reino de Deus, porque o reino de Deus precisa ser avançado. E as nossas armas, ele está querendo dizer aqui, que são capazes de destruir toda a área que Satanás e seus demônios estão tentando conquistar até os dias de hoje. E nessa área, Satanás usa essas mesmas táticas, quando ele tenta conquistar alguma área, quando ele tenta conquistar algum território, ele usa a mesma tática que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O diabo, ele coloca muralhas, ele coloca fortalezas para tentar impedir a igreja de avançar. E quando eu falo igreja, eu estou falando de você, eu estou falando de nós, individualmente. Quando Paulo escreveu esse texto, ele certamente estava usando figuras que eram familiares ao seu contexto. E desta época também nós encontramos fontes históricas, onde nós vemos que os romanos frequentemente, eles atacavam fortalezas ou fortes cilicianos, melhor dizendo, construído por piratas. A palavra fortaleza, usada por Paulo nesse texto, que vem do grego ashuroma, foi a mesma palavra usada para as fortalezas construídas por esses piratas, que vinham saltear as cidades, que vinham saltear lugares e territórios. E o apóstolo Paulo usa essa mesma palavra, e aqui o apóstolo Paulo fala de fortalezas contra a vida cristã. Seria como esses piratas que vinham tomar aquilo que não era deles. E Satanás faz a mesma coisa, ele tenta roubar territórios que não são dele. O apóstolo Paulo está dizendo aqui de fortalezas que se levantam contra a tua vida, que se levantam contra a nossa vida, que se levantam contra a igreja de Cristo. Fortalezas que se opõem contra nós, contra a nossa vida. E as áreas que Satanás tenta entrar são as áreas sentimentais, áreas emocionais, áreas espirituais, áreas materiais e até mesmo nas áreas financeiras. E Paulo está falando aqui de uma fortaleza espiritual que afeta os pensamentos, que afeta as emoções, ou qualquer outra ação que permite que o grande ladrão, Satanás, roube, assalte e pilhe a vida de pessoas, cercando com fortalezas, cercando com muralhas. E Satanás tenta invadir alguns territórios no nosso interior. Ele tenta entrar por essas brechas, encontrando portões abertos em nossas fraquezas, e tenta tomar posse desse território. E depois disso, cerca aquela área da nossa vida, aquela área que é fragilizada da nossa vida, colocando muralhas, colocando fortalezas ao redor, aprisionando essa área fraca que nós temos dentro de nós. Para quê? Para dificultar o nosso acesso àquela área. Muitos de nós temos fortalezas dentro de nós que nós nem sabemos, porque é isso que Satanás quer. Ele quer dificultar o teu acesso, o teu entendimento para a tua fraqueza. Então,
nós passamos a ter dificuldades quando nós não conseguimos ter acesso às áreas frágeis da nossa vida. Nós somos impedidos de expor para Deus aquela área da nossa vida, e aí, obviamente, nós não conseguimos ser tratados. Porque para nós sermos tratados é necessário ter uma confissão, é necessário nós entendermos e expor a nossa fraqueza para Deus, para que Ele venha justificar a nossa vida. E Satanás vem nas áreas que pode ser até mesmo de enfermidade. Muitas vezes ele se aloja com raízes de amargura, e em volta das nossas mágoas ele constrói fortalezas para que nós não venhamos conseguir ter domínio da nossa fraqueza. Muitas vezes traumas emocionais, pensamentos pessimistas, pensamentos negativos, às vezes até com mau hábitos. Às vezes nossas finanças são amarradas. Às vezes nós temos baixa autoestima, sentimentos de incapacidade, sentimentos de rejeição e até mesmo pecados que você não consegue abandonar. Estas coisas, estes sentimentos ou pecados que muitas vezes está dentro de nós, eles são invadidos por Satanás, e em volta desses sentimentos, em volta dessas coisas, são criadas essas fortalezas nesses territórios, tentando impedir você de ter acesso a essas áreas. Então o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto de 2 Coríntios 10, versículo 4, que as armas da nossa batalha não são carnais. Não adianta você tentar lutar com a sua força, a força do seu braço. Não adianta você lutar com o que você tem, com o que você possui. Você precisa lutar de maneiras espirituais. Porque a arma que Ele te deu, ela é poderosa para destruir todo esse tipo de fortaleza. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que nós estamos municiados contra a invasão de Satanás na nossa vida. Nós estamos com armas capazes de destruir toda essa ação de Satanás, todas as outras ações de Satanás. Assim como os romanos destruíram fortalezas de piratas invasores, nós podemos destruir as fortalezas do nosso inimigo, que muitas vezes invade alguns territórios das nossas vidas. Mas tem um detalhe que está escrito aqui nesse contexto, que diz assim: embora nós estamos nesse físico, nessa matéria, nessa carne, andando de maneira natural, ele diz aqui que as nossas armas não são naturais. Ou seja, existe um poder em nós que muitas vezes nós ainda não conseguimos enxergar. Mas eu quero que você enfatize isso no teu coração e que você guarde isso no seu coração. Você tem um poder dentro da sua vida. As armas que Deus deu para você, as armas que Deus deu para mim e para você, elas são poderosas em guerra e elas podem destruir todas as ações de Satanás. Nós vamos destruir tudo que Satanás tem tentado contra nós. Nada disso vai prevalecer na tua vida. Nada disso vai prevalecer na nossa vida. Tudo que vem da parte de Satanás, seja cancelado nesse momento, seja cancelado nessa hora, em nome de Jesus. E nós temos esse poder para destruir as fortalezas do inimigo. Nós temos o poder de destruir as fortalezas do pirata, do saqueador, do ladrão, que tenta invadir e construir muros e muralhas ao redor de certas áreas das nossas vidas, para tentar aprisionar, para tentar acorrentar. Mas Jesus mesmo disse isso: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você crê que o Filho do Homem te libertou?
então verdadeiramente, de fato, você deve ser livre. Deus te deu armas que são suficientemente poderosas para destruir tudo que Satanás prende na tua vida. Pense agora no contexto. Pense agora no contexto em que o apóstolo Paulo está escrevendo isso. Eram construídas muralhas, eram construídas fortalezas, e nas esquinas dessas fortalezas e muralhas existiam ali os portões, onde ficavam os guardiões para impedir o inimigo de entrar. E quando Satanás faz isso, quando ele tenta dominar alguma área da nossa vida e cria fortalezas, ele constrói essas fortalezas, e nas esquinas tem uns portões com guardiões. Satanás e seus demônios, para quê? Para impedir você de ter acesso, de ter uma revelação de quem você é, para que você possa se expor a Deus. Se você está em Deus, você é inimigo do diabo, e ele não quer que você entre por esse portão. Ele não quer que você tenha acesso no seu interior, nas coisas que ele tenta esconder, nas coisas que ele coloca muralhas para que você não perceba. E estar em Deus é ser fiel a Ele, é obedecer a Ele, é viver com Ele. E a palavra diz que as nossas armas são poderosas, mas são poderosas em Deus. Ou seja, são poderosas se nós estivermos em Deus. Nós precisamos nos conectar com Deus, nós precisamos ter uma vida com Deus. E uma das principais armas contra Satanás, uma das principais armas contra essas fortalezas que Satanás cria, contra esse pirata construidor de fortalezas, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E olha só o que a palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus mesmo está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Ainda que Satanás construa muralhas, ainda que Satanás construa fortalezas com os seus portões de esquina, eu sei que quando nós estivermos dispostos a entrar em áreas das nossas vidas que estão ocultas, eu sei que não existe portões do inferno que vão prevalecer contra a tua vida. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, que você possa olhar para dentro do seu interior e começar a vasculhar aquilo que pode estar cercado, aquilo que possa estar trancado, aquilo que possa estar acorrentado por Satanás. E eu quero dizer, as portas do inferno nunca vão prevalecer contra você. É a palavra que diz. E quando nós anunciamos a palavra, quando nós nos encontramos com Satanás e dizemos: Satanás, as tuas portas não prevalecerão contra mim, então em nome de Jesus, você vai pegar tudo que é teu, você vai destruir tudo que você colocou, todas as muralhas. E eu quero te dizer, Satanás, que Deus me deu uma arma poderosa para destruir fortalezas. Por isso, em nome de Jesus, tudo que você plantou dentro do meu interior seja destruído agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome da palavra do Senhor, que diz que eu tenho uma arma poderosa que é capaz de destruir tudo aquilo que você construiu. Aleluia. Eu quero dizer que você é a igreja do Senhor, e as portas dessa fortaleza não podem contra a igreja, ou seja, não podem contra você. Você já parou para pensar nisso? Eu quero dizer que existem algumas áreas em sua vida, existem pessoas que muitas vezes se sentem que estão aprisionadas, como se estivessem cercadas. Parece que você não consegue ter acesso. Você perdeu o controle das emoções, não conseguiu mais amar ninguém, não consegue confiar mais em ninguém, não consegue talvez controlar as suas finanças.
não consegue talvez confessar um pecado para Deus, ou reconhecer que você errou, ou muitas vezes também não consegue perdoar, ou não consegue acreditar na sua capacidade de fazer as coisas. Talvez você trava ao receber uma crítica, se desestabiliza perto dos seus superiores, e parece que você perdeu o controle desses sentimentos que você está tendo. Talvez você se sente, ou melhor, talvez você sente fortes dores em seu corpo. E aí você já foi até o médico e fez vários exames, baterias de exame, e não consegue identificar aquilo que você tem, e a sua dor não para. É como se essas dores estivessem cercadas por fortalezas e guardiões que não permitem ninguém ter acesso a elas, e ninguém pode saber o que você tem. Tem pessoas que têm enfermidades, que já até foram diagnosticadas, e aí começam a fazer um tratamento médico, mas a enfermidade não regride, a enfermidade não passa. É como se essa enfermidade estivesse aprisionada, e fortalezas impedem essa enfermidade de regredir. Talvez você tenha uma mágoa tão profunda no seu interior, que tem deixado você irritado, que tem deixado você irado, que tem deixado você nervoso, e você sem motivo nenhum, às vezes até perde a paciência com as pessoas que você mais ama. Você não consegue dormir direito, porque tem sede de vingança, e quando dorme se sente sufocado, se sente amargurado, sente um aperto em seu peito, como se tivesse espinhos no seu coração. Você não consegue controlar os seus pensamentos de vingança. É como se esses pensamentos que são de vinganças, e todos esses sentimentos que eu citei aqui, é como se eles estivessem cercados por muralhas e fortalezas que te impedem de ter acesso para controlar essas coisas. Tem gente que está sendo atormentado pelo medo. É um temor fora do comum que te faz fazer as coisas com certos exageros, que te faz ficar ansioso, preocupado, dia e noite. As pessoas que te cercam, as pessoas que estão com você, muitas vezes falam que você é um maníaco, ou que você é um exagerado. E este medo é um sentimento que em alguns momentos você até consegue controlar, mas passa algum tempo e parece que você não está conseguindo mais dominar. É como se esse sentimento de medo estivesse aprisionado, cercado por uma fortaleza, sem que você consiga ter acesso a ele, para que você consiga o dominar. Tem pessoas que se sentem rejeitadas, e às vezes até sem motivo. E tudo que acontece na vida, a pessoa ela começa a ficar desconfiada de que está sendo rejeitada. E às vezes tenta até combater esses pensamentos, dizendo assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Mas o sentimento é tão forte, que parece que o teu coração vai explodir, de tanto sentimento de rejeição que você tem, por tamanha opressão que você sente. É como se esse sentimento de rejeição estivesse sendo guardado, estivesse sendo cercado por fortalezas que te impedem de ter acesso, e você não consegue dominar. Tem pessoas que muitas vezes, até sem motivo, e não sabem nem porquê, mas estão sentindo angústias, estão sentindo tristezas, estão sentindo cansaço, estão sentindo descontentamento, estão sentindo opressão terrível. É como se esses sentimentos estivessem sendo guardados, cercados por fortalezas que te impedem de ter acesso, para que você possa dominar. Se você em algum momento se sente assim, em todos esses exemplos que eu te dei, eu quero te lembrar de alguma coisa.
Eu quero te lembrar do versículo que nós começamos a ler, que se encontra em 2 Coríntios capítulo 10, agora no versículo 4. Eu quero dizer para você que as armas da sua guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando todos os sofismas. Ei, Deus te chamou para lutar e vencer. Deus não te chamou para perder. Deus não te chamou para parar. Deus te chamou para continuar. Ei, Deus te chamou para lutar e vencer. As tuas armas vão destruir as fortalezas do pirata, vão destruir as fortalezas dos ladrões, vão destruir a fortaleza do diabo, o teu inimigo, e te fará ter acesso a todos esses sentimentos que muitas vezes você não consegue controlar, e o Espírito Santo que te envolve fará você dominar estas áreas que você não consegue dominar. Sabe com o quê? Com grande fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Deus não te chamou para você perder o controle dos seus sentimentos, o controle da sua razão. Deus não te chamou para perder o controle das coisas, mas Ele te chamou para que através do Espírito Santo de Deus você possa dominar. Domine. Mas ainda que tenha fortalezas tentando impedir você de atingir essas áreas da sua vida, essas áreas emocionais que você já perdeu o controle, eu quero te lembrar: as tuas armas são poderosas para destruir fortalezas. Destrua as fortalezas do diabo na tua vida. E assim como aconteceu com o povo de Israel, quando Deus deu a terra prometida a eles, Deus vai dar estas áreas da tua vida em suas mãos. E quando isso acontecer, você vai pegar essa área e você vai entregar para o Pai Celestial. E você, juntamente com Jesus, vai edificar uma nova fortaleza de proteção, vinda da parte de Deus, para que Satanás e seus demônios nunca mais toque nestas áreas da tua vida. Se você puder, eu quero te convidar a parar tudo o que você está fazendo agora, porque eu quero orar por você. Se você puder, se coloque em pé aí na tua casa. Se você puder, coloque o teu filho na sua frente, o teu marido ou a tua esposa. Se reúne para orar. Se reúna para orar, porque em nome de Jesus, fortalezas cairão na nossa vida essa noite. Fortalezas cairão da nossa mente essa noite. Fortalezas serão destruídas, porque em nós existem armas poderosas. Armas poderosas. A palavra de Deus diz que nós temos essas armas. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer. E através da oração, que também é uma arma, nós vamos, em nome de Jesus, destruir fortalezas essa noite. Coloca a mão no seu coração. Se conecte com o Senhor nessa noite. Vamos orar ao Pai. Pai Celestial, a Tua palavra diz que em tudo nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas Satanás insiste em lutar contra nós dia após dia. Dia após dia um leão tem se levantado contra nós. Os gigantes têm se levantado contra nós. Satanás insiste em lutar contra nós. E a verdade é que nós não estamos, ou melhor, nós não temos descanso. E cada dia que passa parece que as guerras espirituais estão piores, estão aumentando. Não nos deixe sermos enganados, Senhor, e nem conduzidos pelas mentiras, pelos enganos, pelos sofismas do diabo, Senhor. Traga à nossa memória tudo aquilo que nos traz esperança. Existem tentativas do nosso inimigo de se apropriar daquilo que não é dele, porque ele é o ladrão, ele é o pirata. Como diz a tua palavra, o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir.
Senhor, o diabo tenta tomar posse de territórios que não são dele, Senhor. Satanás tenta roubar, enganar, confundir, para se apropriar de áreas e territórios das nossas vidas. Senhor, ele tem tentado nos cercar com muros e com fortalezas, para que nós não tenhamos mais acesso a estas coisas, a estas áreas. Mas, Senhor, Tu, o Senhor, ó Altíssimo, Criador dos céus e da terra, o Senhor pagou um preço por nossas vidas. O Senhor pagou um preço por nossas vidas. E não foi qualquer preço, foi preço de sangue. O Senhor derramou o seu sangue. O Senhor nos comprou com o teu sangue. O Senhor fez uma transfusão de sangue em nossas vidas, tirando aquilo que era impuro e colocando o teu sangue puro e carmesim em nossas vidas. E isso, Senhor, inclui todas as áreas, todos os territórios das nossas vidas: a saúde, a finança, o emocional, o mental, o intelectual, o conjugal, o psicológico e todas as outras que existem, Senhor. Portanto, todas as áreas de nossas vidas pertencem a Ti, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se Satanás tomou ou roubou alguma área da nossa vida, eu quero lembrar que a nossa vida pertence a Ti, Senhor, o Criador dos céus e da terra. Então, Senhor, a batalha não é contra nós, mas sim contra Ti, porque todas as áreas das nossas vidas pertencem a Ti. E quando Satanás vem contra nós, contra essas áreas, eles estão indo contra aquilo que é Teu. Oh, Senhor, porque o Senhor, o Altíssimo, que tem a posse de nossas vidas. Senhor, se houver alguma área na nossa vida que nós ainda não entregamos a Ti, nós Te pedimos perdão essa noite e declaramos que a nossa vida pertence a Ti. Somos Teu por inteiro. Por isso, Senhor, tomamos posse de todas as armas e armaduras para combater essa batalha. Senhor, nós temos fé e acreditamos que nossas armas são poderosas em Ti. Declaramos que a nossa mente está cativa em Ti e não mais nas fortalezas do inimigo. Por isso eu oro, ó Deus Altíssimo, nosso Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, que tem todo o poder no céu, que tem todo o poder na terra, que tem todo o poder debaixo da terra, que todas as enfermidades agora, daqueles que estão nos ouvindo, que todas as dores do corpo, que todas as dores da alma e no espírito, que estão aprisionadas por fortalezas, venham ser derrubadas agora, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Leva toda enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. Que venham cessar agora toda dor, todo choro, todo pranto, todo medo. Venham ser destruídas agora, Senhor, todas as fortalezas. Que todas as fortalezas venham ser destruídas, derrubadas, fortalezas no corpo, fortalezas na alma e no espírito, em nome de Jesus. Toda fortaleza da mente seja destruída e derrubada agora, em nome de Jesus. E as portas de esquina, as portas do inferno, sejam derrubadas agora, em nome de Jesus. Agora, Senhor, tendo acesso às nossas emoções, tendo acesso às nossas razões, tendo acesso aos nossos sentimentos, tendo acesso às nossas enfermidades, pensamentos e dores, eu dou uma ordem no nome de Jesus, o Messias, que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Enfermidades, sai dessa vida agora, sai dessa vida agora, sai dessa vida agora. Enfermidade, medo, pânico, pavor, deixa essas vidas agora, em nome de Jesus. Depressão, opressão, ansiedade, solte essas vidas agora, em nome de Jesus. Dor na alma,
Santo, deixa essa vida agora em nome de Jesus. Vícios, saia dessa vida agora em nome de Jesus. Pornografia, adultério, em nome de Jesus, abandone essas vidas agora. Seja destruída a fortaleza do inimigo na sua vida em nome de Jesus. Tudo que te impede de perdoar, saia em nome de Jesus da tua vida. Possessões demoníacas, cessem agora em nome de Jesus. Demônios territoriais, deixem as casas desses que estão nos ouvindo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus o Nazareno, que as bênçãos do céu encham a sua casa, encham a sua família, encham a sua vida agora. Que tuas bênçãos, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, acompanhe a nossa geração. Em nome de Jesus, ó Pai, estende a sua mão, ó Deus Altíssimo, e que o teu favor repouse sobre nós. Toda maldição e todas as correntes já foram despedaçadas na cruz do Calvário. Por isso, você é livre, seja livre, nada mais pode te prender. Seja abençoado, seja perdoado, seja renovado, seja liberto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Oh, xerecantelava, lava, xerelava, lava, xê. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, teus filhos e os filhos. Cante mais uma vez isso. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença esteja em ti e te serve onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é forte pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é forte, 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 ele é forte. Amém, amém, diga isso na sua casa. Amém, 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 amém. A palavra amém significa assim seja. Quando você ouve a palavra de Deus e você absorve essa palavra, você deve concordar com essa palavra e dizer assim seja, para que ela possa ter, em nome de Jesus, domínio sobre a tua vida, para que ela possa ter um efeito na tua vida, para que a palavra de Deus cause efeito na minha e na sua vida. Nós precisamos ter fé, nós precisamos ter convicção, nós precisamos acreditar. Por isso, por acreditar, diga amém, amém, amém. Levanta
sua mão direita, diga mais uma vez amém. Oh Senhor, nós concordamos com a tua palavra viva e eficaz, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça redentora do nosso amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja hoje e para sempre na tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Receba o nosso abraço. Que Deus te abençoe. Viva o sobrenatural de Deus. Deus te chamou para destruir fortalezas. Tem uma arma poderosa nas tuas mãos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado por ter estado com a gente, mais um culto. E não se esqueça, se você está conosco pela primeira vez, entre em contato com a gente. Compartilhe esse vídeo, abençoe alguém, em nome de Jesus. E se você desejar contribuir com a gente, está aqui todas as nossas informações, contribua. Que Deus te abençoe, fica com Deus.